Missão do homem inteligente na terra. Não vos orgulheis do que sabeis, pois esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das intelectualidades da terra, não tendes nenhum direito de vos envaidecer por isso. Se Deus vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver vossa inteligência, foi porque Ele quis que fizesses uso dela para o bem de todos. Esta é uma missão que Ele vos dá, ao colocar em vossas mãos um instrumento com a ajuda da qual podereis desenvolver, a vosso modo, as inteligências mais atrasadas e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele deve fazer. A enxada que o jardineiro coloca nas mãos de seu aprendiz não lhes mostra o que ele deve cavar. E que direis se desse aprendiz, ao invés de trabalhar, levantasse sua enxada para atingir ao seu mestre? Direis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, assim ocorre com aquele que se serve da inteligência para destruir as ideias de Deus e da providência entre seus irmãos. Ele ergue contra o seu mestre a enxada que lhe foi dada para limpar o terreno. Terá assim direito ao salário prometido? Ou merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Ele o será, não há dúvida, e carregará consigo existências miseráveis e repletas de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo serve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, desde que bem empregada. Se todos os homens talentosos dela se servissem conforme a vontade de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para eles próprios. O homem abusa de sua inteligência, como de todas as suas outras capacidades. E, entretanto, não lhes faltam lições para adiantá-lo de que uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que lhe deu. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a todos presentes aqui, nossos amigos internautas. Por que ser espírita? Ser espírita realmente é uma pergunta que a gente se faz sempre. É uma das partes que nós procuramos nos vigiar todos os dias. Então seria uma resposta muito mais certa. Porque se somos justos, nós não possamos ser implacável. Afinal, não podemos impedir que aqueles que caem possam se recuperar. Todos os dias nós vimos, em todos os lugares, principalmente na nossa casa, no nosso lar, o que nos acontece. As dificuldades da convivência, que é o maior teste que nós podemos passar no nosso próprio lar. Quando nós temos atritos em casa, é lá que nós mostramos quem realmente nós somos. Por que ser espírita? Não é uma passagem mágica que você entrou na casa, agora eu sou espírita. Lá fora, no trânsito, no trabalho, no nosso lar, em todos os lugares é o nosso teste, nosso dia a dia. Nós trabalhamos pensando que nós vamos querer de resultado sobre aquilo que nós fizemos, sem pensar se esse bem que nós estamos fazendo realmente é apenas para nós. Nós não buscamos com as nossos trabalhos, com aquilo que nós queremos fazer de bem, um resultado para os outros. Nós queremos para nós. Eu primeiro, depois eu e depois eu. Quem ficar na fila depois espera, né?
E não é bem por aí. Nós temos que ser tolerantes, mas não podemos ser indiferentes com as pessoas. Às vezes a gente diga, eu posso fazer isso porque tenho paciência, eu tolero as coisas, mas se a pessoa tem alguma situação mais grave, nós deixamos ela de lado. A indiferença mata, a indiferença destrói qualquer harmonia, qualquer amor para com o próximo. Nós podemos ser calmos, mas nós não podemos ser tão sossegados que nós incentivamos a preguiça. Porque se sentar numa poltrona e a poltrona ser muito boa, nós vamos ficar lá. À vontade, se tiver alguma coisa para fazer, vai ficar para fazer, mas não vamos fazer. Nós podemos ser confiantes naquilo que nós somos, mas não precisamos ser fanáticos. Afinal, o Espiritismo não é fanatismo. O Espiritismo é uma fé raciocinada. Esse é a forma de ver o Espiritismo e por que nós somos espíritas. Tem a frase dos filósofos, as frases antigas, e da atualidade, que também é de José Fernando Araújo, que diz que conhece a ti mesmo para saber exatamente o que nós somos. Ser espírita, por quê? É o único lugar que eu conheço que tem a resposta para tudo o que nós perguntamos. Nas leituras, nas palestras, nas buscas da resposta que nós queremos. Mas, na prática, só falando não é um resultado do espiritismo, não é um resultado de um espírita. Toda vez que nós praticamos algo que nós professamos, nós estamos nos melhorando, nós estamos evoluindo. É difícil ser espírita. Pode ter certeza que isso eu sei. Quando nesta casa eu adentrei, eu não entrei pela dor, entrei mais pelo amor. Pelo amor pela minha esposa, pela qual tinha necessidade de conhecer mais profundamente a palavra do que o Espiritismo trazia, para dar a calma que ela precisava. Mas também, como fui o primeiro a chegar aqui, com a ideia de chegar por primeiro, eu também fui o primeiro a abandonar. E se talvez não fosse pelo exemplo da persistência que ela mostrou, eu não estaria hoje aqui. Porque é pelos exemplos que nós fizemos, nós praticamos no nosso dia a dia, na nossa família, na nossa comunidade, aos nossos amigos, é que eles se modificam também. Nós não podemos forçá-los a entender, a querer que nós somos espíritas. Eu tenho muitos amigos e muitos de religiões adversas que condenam o espiritismo. Porém, eu jamais posso julgá-lo dentro da sua realidade que se encontra, não diria pelos seus atrasos de conhecimento, não. Pela ignorância, talvez, de não querer conhecer o espiritismo. Porque muitos têm medo de conhecer o espiritismo, porque vão ter que mudar, vão ter que sair do lugar onde que estão e vão ter que fazer alguma coisa diferente para se mudar. Porque condenar e julgar, qualquer religião faz. Qualquer um. Ninguém entende que todos que procuram uma religião estão num caminho que se modifique pouco ou não, mas se modificam. Não estão lá num bar, não estão planejando um assalto, não estão praticando mal. O fato de vocês estarem aqui fazem de vocês diferente perante uma sociedade. Perante a Deus somos todos iguais. Não podemos condenar nosso irmão por ele ser mais atrasado, por não conhecer. Não podemos falar dele porque eu fui pior. Não posso julgar vocês, porque a minha pessoa ainda não pode fazer isso e nem quero fazer isso. Chico Xavier
na sua evolução, que esteve tão perto de nós, está alguns milhões de quilômetros na nossa frente, como espírita, como ser iluminado. Nós estamos gatinhando ainda, aprendendo. Frente a isso, nós podemos dizer que toda crença é respeitável. Ser espírita é ter uma conduta que possui a fé raciocinada. É uma frase de André Luiz. Para colocar a situação de por que ser espírita, eu vou falar para vocês da parábola do semeador. Jesus Cristo estava num barco ao lado de um rio, de um mar, e os seus seguidores ali estavam junto com ele, e ele falava da parábola do semeador. Diz ele que um semeador saiu a semear, e no caminho, jogando as sementes, muitas pisoteadas, os pássaros vieram e comeram. Outras foram jogadas sobre as pedras. Por falta de profundidade, o sol veio e secou. Outras ainda foram colocadas, semeadas junto aos espinhos. Foram sufocadas e morreram. Outras, porém, caíram em terreno fértil. Estas cresceram, deram frutos e fizeram a diferença. Então, se nós analisarmos a palavra, na sua tradução, a semente é a palavra de Deus. À beira do caminho são aqueles que deram ouvido. Então veio espíritos malignos e tiraram a palavra para que suceda, crendo que seja salvo. Por qualquer outra palavra nós se desviamos, não acreditamos às vezes naquilo que nós lemos, ouvimos ou conhecemos da lei divina. Aquela que for atirada sobre a pedra significa, depois de ouvirem a palavra, depois de aprenderem, receberá com gozo. Mas não tiveram raízes e caíram por algum tempo. Na hora da aprovação, eles voltaram atrás. Quer dizer, se eu não sou espírita, se eu realmente, dentro do Evangelho, não ler, não buscar a minha prática diária, se eu não respeitar o próximo, se eu realmente não acreditar na fé e no amor divino, não tenho raízes, qualquer coisa que vier vai me tirar fora do meu caminho. Isso é uma natureza nossa. E aquelas que foram atiradas nos espinhos, elas ouviram, mas foram sufocadas pelas riquezas. Por nosso dia a dia, nós pensamos em tudo, em bens materiais, as nossas necessidades, tudo primeiro. Mas não pensamos no nosso futuro, do nosso espírito. E por fim, aquelas que caíram na boa terra. São aqueles que deram ouvido à palavra, que tiveram um coração bom, reto, e retém o fruto com toda a perseverança. Podemos acreditar que todos se reconhecerem ser espírita, se levarem consigo hoje um único aprendizado que vai deixar vocês, como a mim deixou, uma transformação. Acreditarem que uma vida toda vocês são primeiro espírito, para depois ter carne, para ter esse corpo. Se nós não trabalharmos com esse princípio, como é que nós vamos acreditar? Nós teremos as nossas satisfações, nossos gozos, no dia a dia. Ser espírita
não é se internar numa casa espírita e fugir do mundo lá fora, das dificuldades, das seduções. Ser espírita é conseguir conviver com elas, sabendo equilibrar tudo o que nós fizemos. Não nos adianta nós praticarmos qualquer coisa se nós não podemos passar pelo teste. Se eu estiver isolado em algum lugar e não presenciar as tentações, não presenciar as discussões, a convivência familiar, como é que eu posso saber que eu sou bom? Se eu realmente estou evoluindo, estou me melhorando? Não vai acontecer nada. Você não pode ter uma evolução se você se trancar dentro de casa, de lá não sair. É capaz de até lá a gente fazer mal. Vamos nos xingar? Só em pensamentos. Quantos pensamentos nós vamos criar no nosso dia a dia nos desfavorecendo? Ser espírita é um combate diário. Eu ainda me pergunto o que realmente a pergunta em si diz. Por quê? Por que ser espírita? Para que ser espírita? Qualquer um de nós, qualquer religião, pode ser um espírita. Todos somos espíritas. Espírita foi uma forma que foi colocada a nós, que Kardec nos colocou, e que eu até vou passar para vocês, que diz, no Livro dos Espíritos, na segunda edição de 1860, no item 7 da conclusão, Kardec diz: o Espiritismo se apresenta sob 3 aspectos diferentes: o fato das manifestações, os princípios da filosofia e de moral que delas decorrem e a aplicação desses princípios. Daí 3 classes, ou, antes, 3 graus de adeptos. Primeiros, que creem nas manifestações e se limita a comprová-las. Para esse, o Espiritismo é uma ciência experimental. Segundo, os que percebem as consequências morais. E terceiro, os que praticam ou se esforçam por praticar esta moral. O Livro dos Espíritos, conclusão do item 7. Hoje em dia, ainda nós falamos de 3 aspectos do Espiritismo, como sendo científico, filosófico e religioso ou moral. Se existe 3 formas, 3 espécies de espírita, nós não podemos exigir uma transformação daqueles que vivem no mundo conturbado, de que forma não conseguem observar no andar do seu dia a dia, da velocidade, acompanhar. Por analogia, eu vou falar para vocês, aquele que anda de carro a 20 por hora, num asfalto de linha reta, tem a facilidade de olhar para os lados, observar um pé de árvore, uma flor, um pássaro, até apreciá-lo. Aumenta-se a velocidade para 50 por hora, você deixa de ver a flor, deixa de ver o pássaro. Vai ter alguns vultos que você vai perceber. Mas nessa velocidade você já começa a perceber que você não consegue sentir a presença da natureza na sua alma. A 100 por hora, o que vocês conseguem ver? Bom, eu sou meio cegueta mesmo, então provavelmente não vou ver muita coisa. Mas a 100 por hora nós não percebemos muita coisa. Nós temos dificuldade. A nossa vida é assim. Quando nós estamos no nosso caminho, nós queremos chegar a algum lugar, andando devagar e sempre, nós conseguimos observar aquele que precisa de nós, aquele que por um minuto de atenção precisa da tua presença. Tu consegue analisar um pequeno animal, tu consegue analisar uma flor, tu consegue fazer qualquer coisa na tua vida diária. Tu consegue dar atenção para a sua família, para os seus filhos, para a sua esposa, seu marido, enfim, para os seus avós, para os seus pais.
a gente sempre deixa de lado. E quando nós queremos nosso dia a dia, brigamos, queremos mais e mais, a nossa casa não é suficiente, nós temos que comprar uma casa na praia, uma casa de campo, um carro de passeio, um carro de trabalho. Aí fica para trás também aquelas pessoas que nós amamos. Os nossos filhos, os nossos pais, os nossos amigos, por que não? Quantas vezes eu sou um espírita, eu liguei para vocês para perguntar como é que vocês estão? Quantas vezes eu perguntei para vocês se aquele problema que vocês tinham, vocês já conseguiram resolver? Nós se preocupamos muito com as nossas questões. Nós não temos tempo para que observamos os outros no nosso dia a dia, no que eles fazem, o que eles precisam. Nós julgamos antes mesmo de que eles falem uma palavra. E uma experiência muito certa, um filho sai de casa por alguns motivos, se atrasa por outros, a nossa preocupação é grande. Quando ele chega em casa, nós já temos pensamentos ruins. O que aconteceu? Nós não conseguimos pensar bem. Hoje em dia não é tão difícil, afinal, o celular existe para todo mundo tem celular, então é fácil se comunicar. Mas antes, se alguma coisa acontecia, nós arrancávamos os cabelos, preocupávamos. Mas nós teríamos um pensamento, uma onda de energia negativa. Tudo isso atrapalha o bem de todos. Tudo aquilo que nós emanamos, de uma forma ou de outra, ela acaba atingindo de uma forma ou de outra. Querer o bem nos faz ficar, nos traz coisas melhores, nos deixa melhor. Pensar em coisas ruins só vai nos trazer coisas ruins. Todo momento que alguma coisa lhes perturbarem, busque numa oração. A resposta, ela virá. Aquele que tem fé, não se faz necessário se desesperar. Afinal de contas, se o Espírito é eterno, esse corpo que está aqui é emprestado. É a ferramenta que nós utilizamos para a nossa aprendizagem. Esse planeta, que é um planeta de provas e expiações, ele é a nossa escola. Uma vez eu considerava ele a nossa prisão. Porque estou preso, daqui não posso fazer. Cada um vai dizer para nós, se realmente é uma prisão, é uma escola. Para mim eu vejo como uma escola porque me ensina no dia a dia. Aqueles que tiverem como prisão, é porque realmente se sentem preso e não conseguem se melhorar, se modificar, e vão acabando descobrindo que o tempo ele não existe. Nós somos eternos, não existe. Eu tenho aprendido nesses decorrer de tempo nessa casa que a minha transformação foi lenta. E com a oportunidade de poder servir, com a oportunidade de aprender com nossos irmãos aqui, com as dificuldades de todos que aparecem, todo dia eu vejo espíritas de todos os três tipos que nós temos aqui. Aqueles que entram na porta, esquece o que aconteceu no mundo lá fora até aquele momento. Aqui são modelos de espíritas. Conseguem sorrir o tempo todo, conseguem trazer, não vou falar de fofoca, mas as informações, né? Para se atualizar. Outros têm preparado minha oração com uma lista de nomes que possa pensar no momento da palestra, no momento da oração, do passe. Que de uma forma ou de outra é contagioso. Outros ainda fazem além.
busca naquilo que aprende a colocação prática do dia e se modificam. Eu gostaria de ler para vocês, porque não é fácil para mim colocar o que é conhecendo a doutrina espírita. Então, já vou dizer a vocês. Toda crença é respeitável. No entanto, se buscaste a doutrina espírita, não lhe negue a fidelidade. Toda religião é sublime. No entanto, só a doutrina espírita consegue explicar-te os fenômenos mediúnicos em que toda a religião se baseia. Toda religião é santa nas intenções. No entanto, só a doutrina espírita é capaz de exonerar-te do pavor ilusório do inferno, que apenas subsiste na consciência culpada. Toda religião é conforto na morte. No entanto, só a doutrina espírita é suscetível de cerrar a continuidade da vida, além do sepulcro. Toda religião apregoa o bem como preço do paraíso aos seus promitentes. No entanto, só a doutrina espírita estabelece a caridade incondicional como simples dever. Toda religião exorciza os espíritos infelizes. No entanto, só a doutrina espírita se dispõe a abraçá-los como os doentes, neles reconhecendo as próprias criaturas humanas desencarnadas em outras faixas de evolução. Toda a religião educa sempre. No entanto, só a doutrina espírita é aquela que se permite o livre exame, consentimento livre de compreensão dogmáticas, para que a fé contemple a razão face a face. Toda a religião fala de penas e recompensas. No entanto, só a doutrina espírita elucida que todos colheremos conforme a plantação que tenhamos lançado à vida, sem qualquer privilégio da justiça divina. Toda religião erguida em princípios nobres, mesmo as que vigem nos outros continentes, embora nos pareça estranha, guarda a essência cristã. No entanto, só a doutrina espírita nos oferece a chave precisa para a verdadeira interpretação do Evangelho. Dignifica, assim, a doutrina que te consola e liberta, vigiando-lhe a pureza, a simplicidade, para que nos colabore, sem perceber, nos vícios da ignorância e nos crimes do pensamento. Espírita deve ser teu caráter, ainda mesmo que te sinta em reajuste depois da queda. Espírita. E a doutrina é a doutrina do Cristo, é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Espírita deve ser tua conduta, ainda mesmo que esteja as duras experiências. Emmanuel, do livro Religião dos Espíritos, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Aí pergunta-se por que ser espírita? Porque nós conseguimos, através dessas comparações, não somos melhores que ninguém. Não somos os preferidos de Deus, não. Nós somos perante Deus iguais a todos. Mas nós temos oportunidade de conhecer as respostas que nós procuramos. Aquele que tiver dúvida das perguntas, aquele que tiver dúvida da resposta, está caminhando ainda para o ser espírita, para o seu melhoramento. Para ser espírita, nós não podemos condenar os outros. Nós temos que nos vigiarmos a nós. Um dia, todos serão espíritas. Suas almas responderão de uma forma naturalmente assim. Todos entenderão que a vida é eterna. Eu gostaria de colocar agora, para finalizar, Ser Espírita, uma poesia por José Fuzeira, editada no jornal Mundo Espírita de dezembro de 1997. Ser espírita é ser clemente, é ter a alma de crente, sempre voltada para o bem, ensinar ao que erra
a viver sempre na terra, sem fazer mal a ninguém. É ter sempre por divisa o amor que suaviza o pranto, a dor, a aflição. É fazer a caridade, é amparar a orfandade, livrando da perdição. É crer em Deus e ter crença na sua bondade imensa. É guardar sempre em mente os conselhos de Jesus. É caminhar toda a gente como esse facho de luz. É perdoar a injúria. É suavizar a penúria daquele que não tem pão. É tornar-se complacente ao inimigo insolente, responder com perdão. É amar a Deus e a nossa cruz, carregar com Jesus, para que em nossa aflição a alma suba às alturas, embora o corpo em torturas esteja no chão. É estimar os animais, pois embora irracionais, sente dor e aflição. E até o seu olhar tem a expressão singular de almas em formação. Obrigado, uma boa semana a todos, que possa ser